Olá, sou a professora Andréa Mendes e quero convidar você para mais 5 minutos de história. Hoje nós vamos conversar sobre o período chamado Renascimento Cultural. Já ouviu falar sobre ele? O Renascimento Cultural é um período que começa no século XIV, ainda dentro do que nós chamamos de Idade Média. E apesar de se propor enquanto uma fase de renovação dos valores clássicos da cultura greco-romana, o Renascimento ele tem muito do período medieval, do período anterior. E por essa razão é importante a gente destacar a grande contribuição do imperador Carlos Magno para a criação de vários elementos e possibilidades que surgirão depois do seu reinado. O Renascimento, então, ele traz para a gente um conceito de modernidade. E essa modernidade seria justamente uma ruptura com os valores medievais. As suas características principais já mostram para a gente que os homens que gestaram o período, o movimento, eles estavam querendo se afastar da Idade Média. O primeiro elemento, a primeira característica é o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro das preocupações, o homem no centro da produção da arte e do pensamento. Essa característica ela se choca com a característica medieval do teocentrismo, que marcou os 10 séculos do período anterior. Outra característica importante do Renascimento é o humanismo. Essa busca pela valorização dos temas humanos e da busca de soluções para todas aquelas problemáticas que a humanidade enfrentava naquela época. Além do humanismo, nós temos uma característica que é justamente princípio da época moderna, que é o individualismo. Com o advento do capitalismo comercial, cada vez mais essa visão individualista de valorização e também de satisfação dos desejos humanos começa a despontar como um elemento central na sociedade. O Renascimento ele nasce na Itália. A Itália é o berço justamente desse movimento por ser um museu a céu aberto e ter sido a sede do Império Romano. Além do mais, o Renascimento ele tem 3 fases: o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento. Essas 3 fases, elas são caracterizadas por grandes genialidades, por grandes desenvolvimentos em áreas diferentes, como a pintura, a escultura, a arquitetura, a literatura e a ciência. Vamos falar então brevemente sobre cada uma delas. O período inicial, o Trecento, corresponde ao século XIV, e nesse período nós teremos como destaque Giotto de Bondone, primeiro pintor que assina as suas obras e que dá uma humanização às imagens sacras que ele realiza. E também teremos Dante Alighieri, responsável pela construção de uma obra que até hoje nos influencia na nossa visão sobre céu, inferno e paraíso, o livro A Divina Comédia. O período seguinte, o Quattrocento, vai nos trazer outros nomes de destaque. Trago até aqui, Sandro Botticelli, um dos pintores mais renomados, que vai trazer os temas da antiguidade clássica, porém dentro dos valores burgueses de seu século. Um outro nome importantíssimo é Donatello, um dos pintores de destaque, além também de ser um grande escultor. Já a última fase é marcada pelo aparecimento de grandes gênios, entre eles Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti e Rafael Sanzio. Leonardo, além de pintor, será escultor, inventor, cientista. E Michelangelo começa sua história como um escultor de Pietà, Davi, Moisés, mas vai ficar famoso pela pintura do teto da Capela Sistina. Já Rafael Sanzio, um dos maiores gênios da pintura renascentista, morreu muito jovem, antes mesmo de fazer um grande, como eu posso dizer, aparecimento na história. O Renascimento ele influenciou várias áreas, como a literatura,
a ciência e a arquitetura. E é importante pensar que ele se espalhou por outros países como Portugal, França, Inglaterra, Alemanha, Espanha e Países Baixos. Espero que você tenha gostado da aula. Espero você no próximo encontro. Tchau, tchau.